Redmi Note 8 2021. Uma das melhores estratégias ou não da Xiaomi. O lançamento de um smartphone que já havia no mercado com apenas algumas atualizações básicas no seu processador. Será que isso foi o suficiente para alavancar as vendas e dar muitos pontos positivos para esse aparelho? É isso que eu vou tentar falar para você hoje, contando o que eu achei de ponto positivo e negativo, tanto em relação aos lançamentos atuais e também a antiga versão do Redmi Note 8. Então se você está de olho em comprar ele, fica no vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e tem link para você comprar ele com o melhor preço do Brasil e o frete muito rápido aqui embaixo. Agora, vamos conhecer os pontos positivos e negativos do Redmi Note 8. Vamos começar falando sobre o primeiro ponto positivo que eu encontrei e que eu acho que a Xiaomi acertou aqui no Redmi Note 8 2021, que foi a troca do seu processador. Antigamente o Redmi Note 8 aqui, ó, ele continha o Snapdragon 665. Agora a Xiaomi resolveu colocar o Helio G85, que é um processador mais atual e que também tem levemente um desempenho maior, bem leve, tá? Se você for pôr na balança, você nem sente diferença em relação a isso. Mas aí você vai falar, Luan, por que a Xiaomi fez isso? Colocou um processador praticamente com o mesmo desempenho, apenas mudando para MediaTek. É um processador mais novo, tem algumas APIs, né, que o pessoal fala, mais novas, consegue ter um gerenciamento de bateria melhor e que isso vai fazer diferença no Redmi Note 8 2021, porque eles não mudaram a capacidade de bateria aqui. Mas na minha opinião, a troca foi porque o chipset Snapdragon 665 não casou muito bem com o Redmi Note 8. Muitos aparelhos tinham problemas de conexões. Quando você deixava o Bluetooth ativado, você tinha a internet oscilando demais a velocidade e isso atrapalhava muito quem usava o smartphone para jogar. E aqui também ele se sai melhor em jogos, tá? Se você quer comprar o Redmi Note 8 para jogar e tá entre o Note 8 normal e o 2021, vai de 2021 porque o desempenho é superior em jogos. Claro, vai depender também da desenvolvedora do jogo, ela ter dado o suporte correto à linha MediaTek, principalmente o G85, tá? É um smartphone que teve um upgrade em relação ao processador bacana, mas que eu acho que poderia ter vindo com um processador um pouquinho mais potente, como o Helio G95 ou o G90T, que é próprio para jogos. O segundo ponto positivo para você comprar o Redmi Note 8 2021 e não comprar o normal é em relação às atualizações. O Redmi Note 8 normal, como vocês sabem, ele já foi lançado há um tempo, e isso dá a ele menos tempo de atualizações do que o Redmi Note 8 2021. E isso é normal, normalmente as empresas atualizam 2 anos o aparelho, 1 ano, depende. Então por ele ser lançado agora, a Xiaomi obrigatoriamente vai ter que atualizar ele mais tempo do que o Redmi Note 8 normal. Então se você está pretendendo comprar o Redmi Note 8, vai de 2021, porque essa diferença de atualização vai fazer diferença lá no futuro. Você vai ter segurança a mais, vai ter atualizações com melhorias de desempenho, de bateria, por mais tempo. Claro, o Redmi Note 8 não é um aparelho ruim, mas a diferença de preço de apenas R$50 não compensa você comprar a versão antiga, sendo que você vai ficar defasado em processamento, vai ter o problema de conexão e também a questão de atualizações, você vai ficar para trás bem antes do que os outros usuários que compraram o Redmi Note 8 2021 e você nem vai perceber que ele tem o 2021 porque é exatamente igual o aparelho. O terceiro ponto positivo e bem pessoal, deixa eu limpar ele aqui, porque é o seu design. A Xiaomi, eu acho que ela relançou mesmo o Redmi Note 8 2021 aqui, o Redmi Note 8, na verdade, porque o design foi o que chamou muita atenção na época de lançamento. Eu acho até hoje um dos smartphones mais bonitos lançados pela Xiaomi. Se você concorda comigo, comenta aqui embaixo, porque assim, o design, ele é um quesito secundário no aparelho para muitas pessoas. Mas o Redmi Note 8 se sai na frente até mesmo de topos de linha, né? Traseiro em vidro, esse design que lembra um S, ó. Se eu faço assim, ele fica um S, né? Na imagem aí para vocês. Isso é algo muito legal. Tem uma pegada muito bacana, quadradinho, que lembra bastante os novos iPhones. Então se você está procurando um aparelho que tem um design bacana, uma pegada legal, o Redmi Note 8 2021, ele ainda é bem atual em relação ao design. Principalmente por conta da sua traseira, né? Hoje em dia nem trazem mais smartphones com vidro na traseira e o Redmi Note 8 2021 conta com isso, trazendo praticamente o mesmo preço de antigamente na linha anterior.
quarto ponto positivo do Redmi Note 8 2021 é as suas câmeras, tá? Mas tem alguns poréns. Em relação às câmeras, ele tem uma câmera bem legal para a faixa de preço de R$ 1.100. Se você for comparar com outros smartphones na faixa de preço atualmente lançados, ele tem câmeras muito bacanas. Mas, claro, smartphones mais novos contam com softwares mais novos e também eles forçam bastante em relação à qualidade. E isso pode ser que o Redmi Note 8 fique um pouquinho para trás, porque eu duvido que a Xiaomi tenha refeito todos os softwares e trabalhado bem em relação a isso aqui. Não senti diferença em relação às fotos do Redmi Note 8 para o Redmi Note 8 2021. Então, assim, em relação à qualidade de imagem, você vai ter a mesma qualidade se você fosse comprar a versão antiga. Então, praticamente é o mesmo dispositivo em relação a câmeras. E em relação aos concorrentes também, o Redmi Note 8 vai sair para trás porque ele tem gravações em apenas 1080p, tanto na câmera traseira quanto na câmera frontal, tá? Eu tô abrindo aqui para mostrar para vocês, ó. Na câmera traseira, ó, ele grava apenas 1080-30. E na câmera frontal também, ó, deixa eu mostrar para vocês. Na câmera frontal a mesma coisa, ó, 1080-30. Então se você for comprar um aparelho hoje novo, nessa faixa de preço, algumas marcas já conseguem te entregar 1080p a 60. Se você pagar um pouquinho a mais, você já consegue 4K 30. Então, se você está procurando vídeos, eu não recomendo você comprar o Redmi Note 8 só para isso, tá? Eu aconselharia você partir diretamente para a linha da Samsung em relação a vídeos, tá? Porque é a melhor atualmente, infelizmente, tá? Então, em vídeos ele sai pior, em fotos ele vai sair na mesma média dos smartphones lançados atualmente. E agora vamos falar dos pontos negativos do meninão aqui, tá? Em relação aos pontos negativos, tem dois que eu anotei aqui, tá? Mas são dois pontos que eu já até citei lá no começo do vídeo, mas eu vou falar novamente. Mas o primeiro ponto é a bateria, tá? Aqui nós temos 4.000 mAh de bateria com um carregamento de 18 watts dentro da caixa. Não que a bateria não dure, mas concorrentes até mais baratos que ele conseguem entregar 5.000 mAh com desempenho bem na mesma faixa. Então são 1.000 mAh a mais que você está perdendo aqui no Redmi Note 8 2021. Se você é uma pessoa que não necessita usar o 4G o dia inteiro, não necessita não carregar o aparelho o dia inteiro, não tem como carregar o aparelho, esse aparelho aqui não é para você, tá? Ele vai gastar mais bateria, vai acabar mais rápido. Se você usa 4G o dia inteiro, ele vai sofrer um pouquinho de bateria. Provavelmente você tem que carregar ele aí no final da tarde. Se você não é uma pessoa muito exigente, não usa muito aparelho, usa mais para ligações, sim, o Redmi Note 8 2021 pode sim ser um ótimo aparelho para você, principalmente se você tem um power bank ou tem uma tomada sempre perto de você para você estar carregando ele. Caso contrário, eu recomendo você partir para outra linha da Xiaomi que já conta com 5.000 mAh para você não ter dor de cabeça quanto a isso, tá? O gerenciamento de bateria do Redmi Note 8 2021 é bacana, mas a capacidade de bateria não vale a pena atualmente, principalmente levando em consideração que é o intermediário, tá? Se fosse um topo de linha, coisa do tipo, que tem um carregamento mais top também, mais rápido, até daria para relevar, porque normalmente topos de linha são mais finos, eles prezam pelo design do aparelho, e aí sim, você está pagando um valor, mas tem uma construção toda mais elaborada aqui para caber uma bateria mais fina e tudo mais, e que aí talvez elas por elas valha a pena. E o segundo ponto negativo para mim foi o processador. A Xiaomi trocou o processador e não teve ganho praticamente nenhum em relação ao antigo. Só o ponto positivo de ter removido o problema de conexão é que vale a pena você comprar o Redmi Note 8 2021 e largar o Redmi Note 8 de lado, porque já não vale mais a pena você comprar ele, porque aí é um gasto desnecessário e você vai ter dor de cabeça. Eu vou deixar o link aqui embaixo, na descrição, para você ver o vídeo que eu fiz falando do defeito do Redmi Note 8 normal e ensinando a corrigir ele paliativamente, tá? Porque não dá para corrigir. É apenas um modo que dá para você driblar um pouquinho esse problema, mas eu não recomendo você ficar fazendo isso, porque você vai ficar com o smartphone limitado em relação à conexão. E principalmente se você usa smartwatch. Se você usa smartwatch, parte direto para o Redmi Note 8 2021, que vai ser uma melhor opção para você, isso eu tenho certeza absoluta, tá bom? Então, galera, esse foi o vídeo de hoje, um vídeo mais sério para falar sobre o Redmi Note 8 2021, para vocês terem ideia de como que se passa os prós e contras dele, tá bom? Se você quiser comprar ele, eu vou deixar o link na descrição. O preço dele tá muito legal, não é um preço ruim, mas sempre tá aparecendo promoção dele lá no grupo de ofertas, que tá o link aqui embaixo também, tá bom? Deixa o like, compartilha esse vídeo com o seu amigo que tem interesse de comprar ele ou a versão antiga, para ele ficar atento. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.